Uma nova forma de fazer turismo. Sites oferecem aluguel de quarto ou apartamento para turistas por um preço bem mais baixo do que de um hotel, por exemplo. Mas o setor hoteleiro defende uma regulamentação para a hospedagem compartilhada, para que não haja uma concorrência predatória. Samir ficou sabendo de um serviço de hospedagem pela internet, o Airbnb, e desde então passou a viajar mais e gastar menos. Eu achei muito vantajosa pelos preços, né? Eles me permitiram viajar para lugares que eu queria e com um preço acessível. Acho que sem esse site eu teria deixado de fazer várias viagens que eu fiz ano passado. A empresa foi criada em 2008 na Califórnia e já é utilizada em 192 países. Todos os detalhes da hospedagem estão aqui na página na internet. Em alguns casos, os preços das diárias chegam a custar 1/5 do que é cobrado em um hotel com estrutura semelhante. O usuário também paga uma taxa referente à limpeza do local. Só em 2013, 10 milhões de pessoas utilizaram o serviço. Normalmente, os imóveis disponíveis são apartamentos em regiões centrais, próximos a parques e áreas verdes. Os contratos oferecidos são por diárias ou pacotes mensais. Durante os fins de semana, o valor aumenta, uma comodidade para o consumidor. No entanto, os empresários do setor hoteleiro questionam esse tipo de serviço. A hotelaria obedece a toda essa gama imensa de padrões de serviço, de qualidade, de treinamento, de segurança. Por que não regulamentar esse mesmo serviço e deixá-lo livre num crescimento que não vai garantir qualidade, não vai garantir segurança aos seus clientes? O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Digital explica que até o momento não existe uma legislação que permita o funcionamento do Airbnb, mas defende a criação de um marco regulatório que legalize plataformas virtuais de serviços. Vai trazer aspectos que vão englobar direito do trabalho, direito do consumidor, direito previdenciário, direito tributário, porque é uma gama enorme de situações jurídicas que esses serviços trazem para a sociedade que não é possível regulamentar de forma local, muitas vezes municipal ou estadual. A regulamentação tem que ser feita de forma federal, pelo Congresso Nacional. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o advogado Reginaldo Pereira Araújo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos começar. Eu posso locar um quarto na minha casa? Ou seja, qualquer pessoa pode locar um quarto ou 2 quartos dentro de casa? E está legal? É legal isso? Sim, é legal. Qualquer pessoa pode locar o seu imóvel ou parte dele. Isso é previsto pelo Código Civil, ele dispor de um bem que lhe pertence. Então, nesse sentido, não há ilegalidade alguma. Isso não pode ser considerado sublocação, no caso de um imóvel alugado, por exemplo? Sua pergunta foi muito interessante nesse sentido. Se você for proprietário do imóvel, você poderá alugá-lo sem problema algum. Se você já for locatário, deve estar previsto no seu contrato de locação que você pode sublocá-lo. Aí sim você não está infringindo nenhum dispositivo nesse sentido. Então, também não haverá ilegalidade. Agora, se houver essa previsão, aí sim, você realmente está praticando um ilícito nesse sentido. Se não tiver isso explícito no contrato, então, a pessoa pode ficar atenta, ela pode ser multada até perder o direito de ficar no imóvel, né? Sim. E se for o caso de um condomínio, por exemplo? Condomínio geralmente tem regras próprias, cada condomínio sabe que regras tem que cumprir. Daí ele aluga aquele apartamento ou uma casa num condomínio para uma pessoa estranha aquele condomínio. Como é que fica isso? Como é que ficam as regras? Aquela pessoa que locou tem que seguir as regras do condomínio? O condomínio aceita isso? Vamos lá. Tem condomínios que eles são omissos em suas convenções ou nos seus regimentos internos sobre a questão de locação por diária ou por pequenos períodos. Outros já são mais rígidos. Mas o que deve ser feito é verificar o que está vigindo naquele condomínio e seguir aquelas regras. Caso contrário, o próprio dono do imóvel que promoveu essa locação responderá aí por todas as questões cíveis e penais advindas dessa relação contratual. Quem é que responde, então? Por exemplo, a pessoa aluga uma casa, um apartamento ou algum quarto dentro de um condomínio. E aí a pessoa que alugou infringe alguma regra do condomínio, tipo a respeito da lei do silêncio, faz barulho além do horário permitido, ou mesmo estraga um equipamento do condomínio. Quem é que responde por isso? Quem alugou ou o dono do imóvel?
Bem, em questões cíveis, quem irá responder é o dono do imóvel. Em questões penais, a pessoa locatária irá responder de pronto por aquilo que praticar de forma ilícita. Então, nesse sentido, a responsabilidade primordial é do proprietário do imóvel. Bom, atividades comerciais são tributadas. Nesse caso, como é que fica? A pessoa tem uma renda advinda aí dessa locação. Ela paga algum tributo? Vamos lá. Conforme previsto no Código Tributário Nacional, na Lei 5.172/66, você é tributado sobre rendimentos provenientes de qualquer natureza. Então, se você tem uma fonte de renda que é derivada da locação de um imóvel que lhe pertence ou de parte desse imóvel, você deve ofertar para a tributação e recolher o valor devido até o último dia útil do mês subsequente, por meio de um DARF, que isso aí é colocado na página da Receita Federal como um carnê-leão. Pode ser pessoa física, ou tem que ser uma pessoa jurídica para poder fazer esse tipo de locação? Não, para fazer qualquer locação, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, não há empecilho nenhum. A pessoa, então, não tem que ter nenhum tipo de registro para não incorrer na sonegação. Como é que ela declara isso? Bem, se for pura e simplesmente o recurso que ela está oferindo derivado da locação, ela vai declarar isso aí por si só, fazendo o recolhimento via DARF para o imposto de renda. Se ela agregar algum tipo de serviço, qual seja um tipo de serviço como lavanderia, como alimentação, aí ela já incorre também no ISS. Ela deve buscar os devidos cadastros, no caso, cadastro municipal, para verificar a forma de recolhimento desse tributo. Cumpre também informar que tem um reflexo trabalhista, qual seja, quando você tem um empregado doméstico em sua casa, em que ele só trabalha em relação às questões pessoais daquela residência, não há o que se falar em nenhuma majoração. Mas se o seu empregado doméstico estiver atuando diretamente na parte de lavanderia ou na parte de alimentação, para servir alimentação a locatários, ele passa a exercer uma atividade comercial junto contigo. Então, ele deixa de ser um empregado doméstico e passa a ser regido em sua plenitude pelo previsto na consolidação das leis do trabalho. Ok, doutora, a gente tem outras dúvidas a esse respeito, a gente vai discuti-las no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Reginaldo Pereira Araújo, que hoje conversa com a gente sobre a hospedagem compartilhada. Doutora, a gente viu na reportagem um gerente de um hotel reclamando desse tipo de hospedagem, diz que é uma concorrência predatória, desleal. Até que ponto um hotel pode se sentir ofendido por ter uma tarifa bem mais baixa e a pessoa não está recolhendo tantos tributos quanto ele e está oferecendo uma hospedagem um pouco mais baixa e pedir uma reparação judicial? É possível isso? Bem, nesse sentido, o que eles efetivamente podem exigir é uma legislação específica para tratar desse aplicativo. Tanto é que hoje no Brasil nós estamos tendo uma feira em São Paulo, patrocinada pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que coloca a questão da criação de aplicativos que serão utilizados no cotidiano para colaborar da melhor forma. Então, o que se faz importante é verificar a forma desse aplicativo, se as regras previstas na legislação vigente estão sendo cumpridas. Caso contrário, sim, se você tem uma pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica que estiver descumprindo regras gerais quanto à saúde, quanto a zoneamento, porque muitas vezes aquela atividade não possa funcionar naquele local, quanto à segurança, quanto às questões tributárias, eles podem ser denunciados de pronto, porque isso é previsto no nosso ordenamento jurídico. E, em outro caso, no caso, a indústria hoteleira, ou no caso, os hotéis, por meio das suas associações, por meio das suas entidades de classe, eles podem exigir do Estado uma legislação específica para dirimir melhor esse assunto. Tem que ter um contrato nesse serviço de locação compartilhada? Vamos. Em relação ao Airbnb, você faz um cadastro. Mas, fora esse cadastro também, em outra situação correlata, se faz sim necessário um contrato, porque é por meio dele que você vai colocar
todas as regras necessárias para que sejam cumpridos pela parte com a devida harmonia. Bom, não é apenas locação, né, hospedagem compartilhada. Esses aplicativos, como o senhor bem disse, já são uma realidade, estão disseminados aí em vários tipos de serviço, né? Sim. Eles caem na mesma regra? Tipo, transporte, alimentação, já até um aplicativo para você oferecer comida em casa com um serviço de restaurante, eles caem nessa mesma regra da hospedagem compartilhada? Sim, todos caem na mesma regra, no seguinte sentido. Cada atividade específica vai ter que ser analisada pelos órgãos de fiscalização. Então, dentre essas atividades, você vai verificar se alguma está descumprindo com alguma regra. Então, o aplicativo é uma forma de viabilizar o teu serviço, mas que não pode deixar de ser fiscalizado pelo Estado que efetivamente está sendo prestado ao consumidor. Aí o hiato do legislador, então, como o senhor bem disse, está faltando uma regulamentação mais específica para essa área, para que ele possa funcionar perfeitamente de acordo com a lei? Eu entendo que sim, porque se essas regras forem estabelecidas numa legislação específica, até mesmo a forma de fiscalização tributária, fiscalização do trabalho, fiscalização do poder de polícia de uma forma geral, vai estar mais especificada. Então, ou seja, haverá aí, por parte do Estado, um cuidado maior para que não deixe que nenhum segmento prejudique o outro e que o consumidor na ponta pode ser corretamente atendido. Seria uma regulamentação federal mesmo? Sim, deve ser uma regulamentação federal. Quem se sentir lesado, né, num aplicativo desse, porque se tiver um problema com um hotel, lá especificamente você reclama no próprio hotel ou procura o direito do consumidor. Nesse tipo de aplicativo, qual é o direito do consumidor? Para quem ele reclama se tiver algum problema, porque pode haver, né? Olha, nesse caso, pode haver sim um problema, mas para isso nós temos o Código de Defesa do Consumidor no nosso ordenamento jurídico, para onde inicialmente ele vai buscar, nesse caso ele vai buscar o amparo lá, mas nada inibe também dele buscar por outras formas. Então, nesse sentido, quem vai ser responsabilizado diretamente, quem vai responder é o dono do imóvel. Por mais que ele tente se desvencilhar, ele passa a ter uma responsabilidade objetiva, que cairá naturalmente dentro do previsto no Código de Direito do Consumidor. Tá ótimo, doutor. Obrigada pelas explicações a respeito desse assunto que é muito novo e desperta muita dúvida nas pessoas, né? Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.